Hola amigos, continuando con nuestra atualização em ecocardiografia, vamos abordar hoje a avaliação da estenose mitral. A estenose mitral é uma cardiopatia, uma valvopatia muito frequente, de origem reumática, a mais frequente das valvopatias reumáticas, e se associa com alto índice de complicações. E o diagnóstico clínico, embora seja relativamente simples, pela ausculta, pelo histórico do paciente de infecções orofaríngeas, pelos sintomas clínicos, a sua quantificação e escolha, principalmente do momento cirúrgico, são fundamentais para o prognóstico e diagnóstico do paciente e para a evolução da doença. E aqui a ecocardiografia cumpre um papel fundamental. Entre as recomendações principais que o guideline, principalmente o americano, coloca para a avaliação da estenose mitral, ele recomenda utilizar a área valvar como método principal para o diagnóstico da área, a determinação da área pela planimetria. A área valvar pela planimetria, então, é o principal. Embora não seja muito aplicável no nosso meio, devido à grande quantidade de estenoses mitrais calcificadas, nós podemos utilizar sim a planimetria se as condições forem adequadas. Mas vejam que a correta determinação depende do alinhamento do feixe ultrassônico com a válvula durante a diástole. E assim a determinação da separação dos folhetos, utilizando aqui o paraesternal longitudinal, pode ser muito útil para ajudar nesse alinhamento. Nós vemos a separação dos folhetos no eco longitudinal e utilizamos essa separação para medir aqui a área na região escolhida pela linha do eixo paraesternal longitudinal. E assim também a área deve ser determinada preferentemente com auxílio do zoom do equipamento. Aqui nós vemos então a área, demos o zoom no equipamento e podemos calcular melhor essa área valvar mitral. Também temos que lembrar que essa área que nós determinamos pela planimetria é uma área anatômica e que ela pode ser um pouco diferente que as áreas determinadas pelo Doppler, por exemplo. Outro passo muito importante na estenose mitral é a determinação do gradiente médio transvalvar diastólico, e ele deve ser obtido pela posição apical de 4 câmaras, ou de 3 câmaras, ou de 2 câmaras, de forma a alinhar o fluxo da estenose com a linha do Doppler da melhor maneira possível. E a medição deve ser feita no contorno mais denso da curva de Doppler, do traçado. E também podemos utilizar o Doppler para estimar a área valvar pelo método do pressure half time. Sempre que o paciente não tenha fibrilação atrial, ou insuficiência aórtica, ou um bloqueio AV de primeiro grau, ou uma insuficiência mitral importante, ou uma disfunção diastólica grau 1 importante, nós podemos utilizar o pressure half time para a medida da área valvar, e ela vai determinar a área do fluxo com uma correlação muito boa com a hemodinâmica. Sempre em todos os trabalhos, o R da correlação foi superior a 0,9. Outro parâmetro muito importante na estenose mitral é a determinação do volume do átrio esquerdo, porque vai depender desse volume do átrio esquerdo a provável presença de fibrilação atrial ou de trombos intracavitários que podem complicar o prognóstico da estenose mitral. E vejam que a indexação para a superfície corporal do volume do átrio esquerdo é fundamental para nós podermos ter um valor mais adequado. Também é importante determinar a pressão pulmonar pela velocidade do refluxo tricúspide. E nós vamos utilizar, então, elevar ao quadrado a velocidade do refluxo tricúspide multiplicado por 4, ou seja, utilizar a equação de Bernoulli, e somar a pressão média do átrio direito estimada pela observação da veia cava inferior. Essa regra da veia cava inferior, do 21, se a veia cava inferior for menor que 21 milímetros durante a expiração e tiver um colabamento inspiratório maior que 50%, equivale a uma pressão de átrio direito de 5 milímetros de mercúrio. Se essa veia cava for maior que 21 e colabar mais que 50%, ela teria uma
pressão de átrio direito maior que 10 milímetros de mercúrio, e se ela for maior que 21 e colabar menos que 50%, essa pressão do átrio direito seria maior que 15 milímetros de mercúrio. Dessa maneira, nós já conhecemos essa regra, estimamos a pressão do átrio direito para somar na nossa equação de Bernoulli para calcular a pressão pulmonar. Se nós não temos refluxo tricúspide adequado para o cálculo da pressão pulmonar, nós podemos utilizar eventualmente o tempo de aceleração do fluxo pulmonar para o cálculo da pressão arterial pulmonar. E nós podemos utilizar a fórmula de 134 menos 0,9 multiplicado pelo tempo de aceleração. O tempo de aceleração medido, então, desde o início do fluxo da via de saída do ventrículo direito até o pico. Essa medida, se ela for menor que 100 milissegundos, ele já indica a presença de hipertensão pulmonar. Se for menor que 80 milissegundos, essa hipertensão pulmonar já pode ser significativa. E essa fórmula nos permite estimar a pressão sistólica da artéria pulmonar, ou a pressão pulmonar sistólica, utilizando o tempo de aceleração na ausência de refluxo tricúspide. Métodos alternativos que nós podemos usar para a medida da área valvar são a equação de continuidade. Ela vai ser usada principalmente quando coexiste insuficiência aórtica, que pode interferir no fluxo mitral, não permitindo o cálculo do pressure half time. Então, consiste em determinar o débito sistólico, ou seja, o volume ejetado pelo ventrículo esquerdo, multiplicando a área da via de saída do ventrículo esquerdo pela integral da via de saída do ventrículo esquerdo, dividindo esse valor, esse volume sistólico, pela integral do fluxo mitral. Com isso, nós vamos obter a área mitral pela equação da continuidade, aqui no caso de 0,71 centímetros quadrados. Nesse exemplo, nós temos aqui uma área de via de saída de 2,71 centímetros quadrados, que multiplicado pela integral de 22,2 centímetros, fornece um volume sistólico de 60 mililitros. Esse é o que o ventrículo esquerdo ejeta. Pela lei de conservação da massa, o que passa pela mitral deve ser o mesmo, ou seja, se nós dividirmos esses 60 mililitros pela integral da mitral, que é 84,93, obtemos a área mitral de 0,71 centímetros quadrados. Outra forma alternativa de se medir a pressão ou a área mitral é utilizando o método da PISA, que é a área proximal, a área de velocidade de aceleração do fluxo, comparada com a área da válvula mitral. É também uma equação de continuidade que nos permite medir a área, 2π radial ao quadrado, que seria a área da convergência de fluxo, multiplicada pela velocidade de Ising para calcular o fluxo proximal, e dividida esse fluxo proximal pela velocidade máxima que passa pela válvula mitral, o que vai equivaler, então, à área mitral, aqui no caso de 1,12 centímetros quadrados, nesse exemplo que nós temos aqui. Esse é um método que é menos preciso, principalmente quando a área mitral é irregular, mas ele tem uma boa correlação com achados cirúrgicos. Então, ele pode, alternativamente, ser utilizado para o cálculo dessa área. Então, nós podemos classificar a estenose mitral da forma conforme o nosso guideline da Sociedade Americana de 2009, comparando, então, a área mitral, o gradiente médio, a área valvar e a pressão pulmonar. Então, uma área mitral normal varia de 4 a 6 centímetros quadrados e o gradiente médio é baixo, menor que 5 milímetros de mercúrio, e a pressão pulmonar é menor que 30 ou 37, conforme agora os valores ajustados atualmente para 37 milímetros de mercúrio. Uma estenose mitral é discreta quando a área é maior que 1,5 centímetro quadrado e o gradiente médio menor que 5 milímetros de mercúrio. É moderada quando a área varia de 1 a 1,5 centímetros quadrados e o gradiente médio de 5 a 10 milímetros de mercúrio, podendo ter uma hipertensão pulmonar leve de até 50 milímetros de mercúrio. E uma estenose mitral é importante quando a área é inferior a 1 centímetro quadrado, o gradiente médio maior que 10 milímetros de mercúrio, e o paciente pode ainda ter uma hipertensão pulmonar moderada, maior que 50 milímetros de mercúrio, pode ter leve também, ou pode ter uma hipertensão pulmonar importante, dependendo do tempo de evolução da estenose mitral.
Acontece que en 2014 veio um novo guideline que ele classifica de uma forma um pouco diferente a estenose mitral. Ele classifica a estenose mitral por ele chama de estenose em risco aqueles que apresentam resquícios de acometimento reumático da válvula mitral com leve domo diastólico, mas que tem fluxo normal do ponto de vista hemodinâmico e assintomáticos. Ele chama de estenose mitral progressiva aquele paciente que apresenta algum grau de fusão comissural com domo diastólico em uma área maior que 1,5 cm². Geralmente ele apresenta um leve aumento do gradiente e uma leve dilatação do átrio esquerdo, mas o paciente costuma ser assintomático. Ele chama de forma severa assintomática quando existe fusão comissural e domo diastólico na observação da válvula e a área é inferior a 1,5 cm². E ele chama de muito severa quando a área é menor que 1 cm². Aqui nós já vamos ter importante aumento do volume do átrio esquerdo e uma elevação da pressão arterial pulmonar maior que 30 mm², maior que 37 mm², conforme as novas aceptações para essa pressão pulmonar, e geralmente os pacientes são assintomáticos, entra dentro dessa categoria de severas assintomáticas. E temos a forma severa assintomática, nos quais apresentam as mesmas condições anatômicas, fusão comissural, domo diastólico, área inferior a 1,5 ou 1 cm² nas formas muito severas, importante aumento do átrio esquerdo e elevação da pressão pulmonar, mas já apresenta sintomas como dispneia e intolerância ao exercício. Então nós vemos que muda um pouco o conceito de estenose mitral importante, vai depender mais então dos sintomas. Quando a área é menor que 1,5 cm², varia de 1 a 1,5 cm², e tem já importante aumento do átrio esquerdo, eles consideram essa estenose mitral importante. E se ela for menor que 1,5 cm², é muito importante, ou muito severa, como eles gostam de falar. Então, esses pacientes, já seriam, do ponto de vista da correção, já seriam cirúrgicos. Então, dessa maneira, fizemos uma pequena revisão da estenose mitral, nos passos fundamentais para se fazer um diagnóstico correto. E na próxima, nós vamos ver uma análise um pouco mais elaborada da estenose mitral com relação aos scores de estenose mitral para efeitos de correção cirúrgica ou percutânea. Então, amigos, será até a próxima.